Como já mencionado, existe uma nítida flecha biológica do tempo. Organismos biológicos evoluem da simplicidade para a complexidade. Aquilo que define o que é complexidade também deveria estar claro com o nosso relato anterior sobre a evolução criativa. A complexidade consiste de novos órgãos, sejam mais sofisticadas expressões de funções biológicas expressadas anteriormente, sejam expressões de funções biológicas inteiramente novas, ainda não representadas no físico. O neodarwinismo não pode explicar uma flecha do tempo. Suas duas etapas, a produção de variações do acaso e a seleção natural, não têm preferência maior pela complexidade ou pela simplicidade. O acaso, naturalmente, é outro sinônimo para a aleatoriedade, e por isso, uma variação aleatória pode levar ao mais simples ou ao mais complexo. No final, a seleção natural também seleciona segundo a fecundidade, a capacidade de se produzir maior prole, e não a complexidade. Em contraste, a evolução criativa possui uma propensão intrínseca para produzir novos órgãos de complexidade. Ela soluciona o problema da flecha biológica do tempo. A evolução segue a direção da produção de expressões cada vez mais sofisticadas, de mais e mais funções biológicas. Ainda podemos perguntar: qual é o objetivo último da evolução? Para onde vai? Ou ainda mais básico, se a evolução é a criatividade de Deus, qual o propósito de Deus na evolução? Por que criar organismos sofisticados? Qual o sentido desse maravilhoso universo biológico evolutivo repleto de encantos? Como você sabe, quase sempre os teólogos cristãos são contrários à evolução. Mas uma exceção notável a esta regra geral é um padre jesuíta do século XX, Pierre Teilhard de Chardin. Ele não apenas apoiou a evolução, como viu que a evolução surge contra a marcha da entropia, criando complexidade e ordem cada vez maiores, primeiro a biosfera e depois a noosfera, a esfera da mente em evolução. Ele também propôs que o futuro da evolução está no ponto ômega, uma época em que a divindade comanda. É simples verificar aqui um paralelo à ideia da segunda vinda. Algo comum na história das ideias criativas é que, de modo comum, uma ideia realmente criativa se expressa não localmente por meio de mais de um visionário. Um segundo visionário a intuir isso, antes de Teilhard de Chardin, foi o místico e filósofo hindu Sri Aurobindo, na primeira metade do século XX. Em sua perspectiva da evolução, o hinduísmo é bem diferente do cristianismo. Os Puranas, textos narrando a história do universo, hindus na mitologia dos avatares, manifestações de Deus na forma biológica, já podem ser entendidos como representações da evolução. Segundo os Puranas, o primeiro avatar de Deus surgiu na forma de um grande peixe, o segundo de uma grande tartaruga, o terceiro foi um javali, o quarto um homem-leão, o quinto foi um homem-anão. Do sexto ao nono, temos a evolução do ser humano, desde a mente primitiva extremamente emocional até Buda, homem de maturidade mental e equanimidade emocional. O 10º avatar ainda está por vir, aludindo novamente a algo como a segunda vinda dos cristãos, que para os hindus trata-se da 10ª vinda. Como não poderia deixar de ser, do outro lado do hinduísmo, temos uma visão geral do mundo manifestado como algo ilusório e efêmero, indigno da atenção criativa das pessoas, considerando-se a evolução ou não. Apenas a realização do permanente, da realidade imutável sob a manifestação da consciência como a base da existência,
devem ser a mais elevada meta a qual a vida humana deve se dedicar. Assim, a filosofia de Aurobindo foi desenvolvida sobre essa base. Contudo, a novidade foi que Aurobindo integrou as duas forças do pensamento da Índia com a ideia de que antes houve uma involução e depois a evolução da consciência. Ken Wilber colocou mais músculos no esqueleto do trabalho de Aurobindo, e eu também o fiz. Mas por que involução? Aurobindo previu a necessidade de entender a evolução em termos de uma ciência dentro da consciência, começando pela consciência não dualista, como base da existência. Todas as possibilidades estão lá, passadas, presentes e futuras. Assim, não existe tempo. O tempo é uma realidade imutável, verdadeiramente eterna. Nada acontece. Para que alguma coisa aconteça, são necessárias limitações. Daí a involução, a imposição de uma série progressiva de limitações. O jogo é propositado, um jogo de expressões, expressões de tudo que se pode expressar para tornar consciente o inconsciente. Quando você participa de um jogo, a primeira coisa que faz é estabelecer regras. Um jogo sem regras é o caos. Deus faz o homem à sua própria imagem. O que está embaixo é como o que está em cima. A primeira involução consiste em criar uma limitação de regras, contextos e arquétipos de todos os movimentos e mudanças que irão surgir, o que inclui as regras da física quântica. Daqui para frente, todas as possibilidades permitidas serão possibilidades quânticas. Assim, agora temos um mundo supramental de possibilidades quânticas. O estágio seguinte da involução é a limitação ainda maior da significação. De todas as possibilidades quânticas, iremos nos limitar àquelas que possuem significado, e isto nos irá oferecer um mundo mental de significados. O próximo nível da involução cria as possibilidades do mundo vital, o conjunto de campos morfogenéticos que ajuda a criar as formas biológicas específicas que irão fazer parte do jogo. O sutil não pode causar o colapso de si mesmo, pois o colapso requer aparatos de mensuração quântica de hierarquia entrelaçada, que somente aparecem quando o micro produz o macro. A limitação final da involução, portanto, é o físico, feito em um desenho especial de micro e macro para poder, primeiro, causar o colapso das possibilidades quânticas em realidades e depois para poder fazer uma representação em software daquilo que ocorreu antes, os mundos sutis vital, mental e supramental. A evolução começa pela criação da primeira célula viva. Ela atravessa diversos estágios, dirigida para maior complexidade e maior ordem, com o objetivo de criar representações cada vez mais elaboradas de mais e mais funções biológicas, cujos projetos são os campos morfogenéticos. Isto é a evolução da vida. Mais cedo ou mais tarde, o neocórtex do cérebro desenvolve-se nos seres biológicos e agora a mente pode ser mapeada. A evolução torna-se a evolução das representações do significado mental. Aqui, a história evolucionária é contada nas pesquisas científicas da antropologia, sociologia e psicologia. Sem dúvida, há sinais de evolução, de estágios reais em todas essas pesquisas. Dessa maneira, nesse retrato, qual é o futuro da evolução? Já é possível vê-lo com bastante clareza. A evolução mental culmina com aquilo que Jung chamou individuação, quando os seres humanos aprendem em massa a representar mentalmente e a integrar em seu comportamento todos os arquétipos supramentais. E assim,
inclui a integração de sentimentos e significados, prestando-se atenção nos contextos arquetípicos de todos eles. Aurobindo chamou esta etapa sobremente. A etapa seguinte é inimaginavelmente gloriosa. Consiste no desenvolvimento da capacidade de representar em nosso corpo todas as possibilidades dos arquétipos supramentais do pensamento mental: amor, beleza, justiça, bondade e tudo aquilo que chamamos divino. Aurobindo, de forma poética, chamou esse estágio supermente, que traz o divino para o nível terreno. E agora? Como iremos do ponto onde estamos para um ponto mais distante? Como iremos avançar para explorar o supramental em manifestação? Apenas podemos especular. Já me dediquei a esta especulação em outros trabalhos. Neste livro, quero seguir um caminho diferente. Pretendo examinar o que podemos fazer, no momento presente, para propiciar o curso da evolução. Em síntese, estou propondo o ativismo quântico. Você já vislumbrou a ideia na parte 1. A ideia será mais desenvolvida na parte 5. A evolução da criação de representações mentais está paralisada. Esta realidade está evidenciada por toda parte, na política, na economia e nos negócios, na educação e na religião. Não ocorre mais o processamento de significado. Deve existir mais de um motivo para esse revés temporário. No entanto, duas razões se destacam. Uma é que não integramos sentimentos em nosso processamento de significados. A outra é o atual paradigma materialista, um assassino de significados. Logo, é imperativo que toda pessoa pensante examine a teoria e os dados apresentados para redescobrir Deus e a espiritualidade em nossos paradigmas e em nossas vidas. Espero que isso já seja convincente. Mas haverá muito mais quando discutirmos as evidências dos corpos sutis e de outras assinaturas quânticas nesse contexto. Esse é o tema das partes 3 e 4. Mais um breve comentário. A visão evolucionária da criação divina soluciona um problema que tem preocupado muitas pessoas. Por que um Deus bom permite que o mal se manifeste? A evolução tem início com representações bastante primitivas e imperfeitas da divindade, mas, com o tempo, essas representações vão sendo aprimoradas. Assim, no início, o que acontece na criação parece ser imperfeito, maléfico. Com o tempo, com a melhoria das representações, o bem prevalece cada vez mais sobre o mal. Uma análise sem preconceitos da evolução da humanidade ao longo da história vai mostrar rapidamente a veracidade dessa declaração. Com o tempo, com o passar do tempo, ficamos menos violentos e mais amáveis. Temos muito a fazer, sem dúvida, mas a existência das imperfeições de hoje não devem desencorajar ninguém a aceitar Deus. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.